Jesus, eu voltei em agradecer o milagre que eu recebi de ti. Eu vi você cantando. Esse dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é teu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus, você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora. Pai, fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Fica comigo, oração assim, ó. Mas não vai embora. Não vai embora, Pai. Fica, Jesus. Fica aqui. Bom dia, irmãos. Pregando aqui hoje em Dracena. Seja uma manhã mais abençoada da glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. O verbo se fez carne, entre nós ele habitou, e vimos sua glória, como a glória do Senhor. E ele, como homem, sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Ele está a vida, ele está a paz, ele é o Messias, em breve. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês aqui neste lugar, no teu comércio, no teu lar, na tua família, aonde você estiver,
que as mãos santas e poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo possam te alcançar nesta manhã, porque somente Ele que realmente tem o poder de nos alcançar com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus que tem o poder de penetrar em nossos corações e mudar a nossa história, a nossa vida, pode mudar a vida do ser humano e de qualquer um ou aquele que entrega a sua vida a Ele e deixa Ele transformar. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não pertence a nenhuma religião, ele não pertence a nenhuma denominação religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é servir a Deus, é servir o Pai, é servir o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Evangelho de Jesus Cristo alcança vida, alcança corações, alcança o imaginável. Aquilo que você nem imagina, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus, alcança. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado em tempo e fora de tempo, em todos os lugares aonde tiver vida humana. O Evangelho de Jesus Cristo tem a liberdade de chegar, porque Jesus Cristo ele deixou escrito nas Escrituras, quando ele ressuscitou, o primeiro dia, reuniu os seus discípulos, depois de ser crucificado, depois de ter pregado durante 3 anos, mas mataram Jesus Cristo, mas ele ressuscitou, e hoje reina para todo sempre. E depois de ressuscitado, Jesus apareceu com os 12 discípulos, onde que ele ensinou o Evangelho, instruiu. Ele já havia dito para aqueles discípulos tudo que eles deveriam fazer após a sua partida. E uma das ordens que Jesus deixou naquele momento, que não acabou, uma ordem que Jesus Cristo deixou naquele dia, não terminou. Ela continua nos dias de hoje, para que eu e você possa estar atento na verdade. Ele diz no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus Cristo que falou, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a toda criatura, não é para meia dúzia de pessoas, é para toda criatura. Ele ainda disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê
já está condenado. Foi Jesus Cristo que disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Se eu fosse você, eu dava crédito à palavra do Senhor. Se eu fosse você, não daria desprezo da palavra, porque Jesus Cristo diz: aquele que me despreza, naquele dia eu vou te desprezar diante do Pai. Jesus Cristo que diz. E essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciada para você nesta manhã. Não estou aqui para dar show, não estou aqui para fazer mais um momento para me agradecer, não. Mas enquanto o nome de Jesus Cristo cresça, que eu diminua. E Jesus, Ele deixou a sua mensagem para mim e para você seguir a verdade. Porque no Evangelho de Mateus 4,16 está escrito na Escritura: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem foi pregada no deserto por João Batista. Essa mensagem foi pregada pelos profetas. Muitos homens de Deus, usados pelo Espírito Santo, pregaram essas mensagens que hoje está escrita para mim e para você obedecer. Obedecer ao Evangelho. E no Evangelho de João 3 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho, seu único Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente quem crê no Evangelho, na palavra de Deus, que vai ter vida eterna. Mas quem não crê, a Bíblia diz que será condenado. E nós vivemos numa geração hoje que ninguém quer crer na palavra de Deus. Uma geração que está preocupada com muitas coisas deste mundo. Uma geração que se preocupa com o seu dia, sem esperar, se preparar para o futuro vindouro que está chegando. O fim está chegando. Mais uma geração que está despercebida. Uma geração que não quer saber da verdade. Uma geração que muitas das vezes se preocupa com tantos seus afazeres e não se preocupa com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E no Evangelho de Mateus 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, o poderoso, fiel, digno de honra, glória e louvor. Aquele que está aqui nesse momento, a sua presença. Porque aonde está sendo anunciado o nome de Jesus Cristo,
Ele está cuidando. Eu não vim falar de política, nem de religião, mas exclusivamente falar do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Esse que tem o poder de te tirar de uma condenação que todos adquiriam por um casal, o primeiro casal criado por próprio Deus. Muitos conhecem Adão e Eva. Deus criou esse primeiro casal e colocou, fez um jardim, e ali tinha de tudo para eles. Ali tinha tudo que eles precisavam, tinham ali. Não precisavam trabalhar, não precisavam se esforçar, o alimento estava tudo pronto. Mas nós sabemos, por motivo de uma desobediência de Eva, que era proibido, que Deus disse para ela não tocar nem comer da fruta, e ela foi lá e comeu. O pecado entrou no mundo. Está aí o pecado no mundo. Mas veio Jesus Cristo para nos tirar dessa condenação. E o homem e a mulher só se livram da condenação respeitando aquilo que está escrito e obedecendo. Porque toda desobediência gera consequência. Toda desobediência gera consequência. Vem a consequência na vida. Foi assim que aconteceu ali no jardim. Quando eles comeram aquele fruto, a Bíblia disse, o fruto proibido, mas a Eva achou o fruto bonito. Achou o fruto bonito, saboroso, que agradava os seus olhos. Mas o problema está aí do ser humano. Aquilo que acha bonito e agrada os seus olhos. Aonde gera o desejo do coração e o pecado entra na vida do ser humano e leva ele a uma condenação. E muitas das vezes não está dando nem importância do tanto do erro que vive, erra todos os dias, não lembra de Deus, não pede perdão, não confessa os pecados e leva a vida de qualquer jeito. E aquele casal foi expulso do jardim. E eles tinham agora que trabalhar para poder sustentar, comer. E o pecado que está neste mundo é onde que traz todo o sofrimento para o ser humano. O desobediente que não obedece a palavra. Mas você ainda tem uma solução na sua vida. Ainda quando você está respirando, de se arrepender e voltar para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para você realmente ter uma vida abençoada, você tem que chegar até Jesus Cristo. É até Jesus. Porque Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não é através de Buda, não é através de Maomé, não é através de Aparecida, não é através de Marta, de Pedro, de João, ou seja lá quem for. Somente através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem até Jesus Cristo para alcançar a salvação se não tiver comunhão com Deus. Que o homem, ele acha que faz um sacrifício, que faz uma reza, é suficiente. Mas não adianta você falar que crê em Jesus Cristo, não adianta você falar que serve a Deus, que está indo fazer tudo aquilo que as ordenanças, se você não obedece. Se não obedece a Jesus Cristo, a sua palavra. Não adianta falar que está salvo, não adianta falar que sou de Deus, se não obedece às Escrituras. Essa é a verdade de Jesus Cristo. É a palavra. E ele ainda fala no Evangelho, em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há salvação em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pela qual importa os homens sejam salvos. Não adianta você ficar clamando, joelhando de frente daquilo que não faz nada para você. O único que faz milagre é Jesus Cristo. Ele veio aqui neste mundo para pagar um preço caríssimo que dinheiro não compra. O dinheiro que você tem no banco, ou em suas propriedades, ou em seus bens, não compra a tua salvação. Porque existem dois caminhos: céu ou inferno. E ninguém compra Jesus Cristo. Ele já deixou tudo pronto. Dinheiro de ninguém compra a salvação. Somente arrependendo dos seus pecados e servindo a Jesus Cristo, obedecendo, seguir Jesus e fazer o que Ele quer, não a tua vontade, não os teus desejos, mas a vontade de Jesus Cristo. É o único caminho que leva à salvação. E o mundo leva para a perdição. O mundo e o seu pecado que não se arrepende leva a uma condenação. A condenação eterna. Há uma salvação. Que todos vão morrer, todos. Mas um dia, todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Mas há dois destinos. A Bíblia é brincar. Ou é céu, ou é inferno. A escolha cabe a cada um. Enquanto respira, enquanto é vivo. Enquanto é vivo, ainda há
solução para ser salvo. Porque após a morte não tem mais como se arrepender. Depois que morre, não tem como você alcançar mais direito de ser salvo. Não adianta acender vela, não adianta fazer procissão, não adianta, porque a Bíblia, ela vai dizer, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer uma só vez. O homem está ordenado a morrer só uma vez. Após disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. O juízo de Deus, que vai ser o terror de muita gente. O dia que ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Ali onde a sentença vai acontecer. Aonde a sentença vai chegar na vida de cada um. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então é tempo. Falta pouco tempo. Os sinais estão aí para todos verem. Mas uma geração que não se preocupa, com os acontecimentos que está tudo escrito na Bíblia, mostrando o fim de tudo e de todas as coisas. Porque Jesus falou que Ele vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar o mundo de surpresa. Mas quem conhece a palavra, quem conhece as Escrituras, obedece, vive e aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, que conhece a verdade, não vai ser pego de surpresa. Mas aquele que não obedece, aquele que não crê, aquele que não vive os mandamentos de Deus, esse vai ser pegado de surpresa. E os seus filhos Ele vai levar. E aqueles que não subir, vai ficar aqui por conta dos demônios, do anticristo. Que o sofrimento vai ser terrível. E não tem mais jeito. Então, meus queridos, começa a pensar na tua salvação enquanto é tempo. Começa a pensar. E eu quero ler uma passagem aqui para você, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, antes, seu nome era Saulo, perseguidor dos cristãos da igreja de Jesus Cristo naquela época. Era um homem de coração ruim, um fariseu, conhecedor da lei. Ele tinha na sua mente que Jesus, que aqueles que eram cristãos não serviam a Deus. Mas Jesus Cristo ele já tinha vindo ensinar o Evangelho. Os seus discípulos para anunciar. Mas Paulo não obedecia, não conhecia realmente Jesus Cristo. Inclusive, ele matou, permitiu a morte do servo do Senhor Estevão. Permitiu, porque ele tinha autorização. Ele poderia. O Estevão estava pregando no templo e os sacerdotes da época mandaram matar aquele homem.
que anunciava a palavra. Pegaram Estevão, jogaram para fora do templo e apedrejaram. Estevão, antes de morrer, ele olhou para o céu e disse, ele viu as portas do céu e viu Jesus Cristo. É assim que acontece na vida daquele que serve Jesus Cristo, que vai ver a face de Deus, de Jesus. E Paulo permitiu a morte daquele homem. E ele tinha autorização de perseguir os cristãos e matar, prender. Mas um dia ele teve encontro com Jesus Cristo e a sua vida mudou. É assim que tem que acontecer na vida do ser humano, o encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus. Paulo, antes Saulo, teve encontro com Jesus Cristo, indo para a cidade de Damasco, matar os cristãos e prender. Ele caiu em terra, cego. A luz foi tão forte que cegou aquele homem. E depois ele voltou a ver e sua vida mudou. De um perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque aquele que anuncia o Evangelho, aquele que fala de Jesus, muitas das vezes, até nos dias de hoje, é perseguido. Perseguido por aqueles que não aceitam a mensagem, por aqueles que não querem saber da verdade. A vida de Paulo, a partir daquele momento, não foi fácil. Ele pregava por todos os lugares. Paulo foi um missionário, um dos maiores missionários. Pregava em todas as regiões, em toda a cidade. E nessa cidade de Tessalônica, Paulo entrou ali e começou a evangelizar aquele povo, pregar para aquela cidade. Diferente de muitas cidades que ele entrava e era apedrejado, era expulso, xingado, maltratado, assim como fizeram com Jesus Cristo, que era odiado por pregar a verdade. E não é diferente nos dias de hoje. E aquele homem que era perseguidor dos cristãos começou a pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus entrou em Paulo e fez uma transformação. A sua vida só vai ser transformada se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Porque não adianta falar que tem o Espírito Santo e vive na imundícia. Não adianta falar que tem o Espírito Santo e viver uma vida só para agradar a tua carne. Amém. Não adianta falar que tem o Espírito Santo e viver uma vida mundana, pecaminosa, nos desejos da carne, na lascívia, na avareza, na enganação, na prostituição, no adultério. Como que vai ter o Espírito Santo vivendo desse jeito? Como? Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só habita na vida daqueles que têm uma vida, comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, tem que viver uma vida de acordo com a Bíblia pede. A palavra instrui. Eu estou aqui falando, já falei muitos versículos
da Bíblia. E estou aqui falando da transformação desse homem. A sua vida foi mudada e pregava em todos os lugares. E nessa cidade de Tessalônica, o Evangelho foi pregado. E o povo creram na mensagem, creram no Evangelho que foi pregado por Paulo. Essa cidade foi uma das que aceitou a palavra e teve mudança de vida. Essa cidade de Tessalônica aceitou o Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo para você, cidade de Dracena, aceita o Evangelho de Jesus Cristo na tua vida. E tenha mudança, tenha atitude. Se você quiser uma vida eterna, tem que começar a rever como está a tua vida para você se consertar. Enquanto há tempo. Ou você está preocupado o que vai fazer à noite? O que vai festejar? A tua bagunça? Como aconteceu nos dias de Noé? O povo bebia, comia, vivia na farra, mas eles foram avisados que viria um dilúvio, ia consumir a todos. É assim que vai acontecer daqui a pouco, porque Jesus Cristo está às portas, e esse mundo vai ser destruído por fogo. Naquela época, Deus destruiu com água. Noé avisava que ia vir um dilúvio, mas não acreditavam nas palavras de Noé. Da mesma forma é hoje. Não acreditam na palavra. Não acreditam. E esse mundo vai ser destruído. Esse mundo vai ser destruído por fogo. E só vai. E aqueles que for salvo não vão passar por essa situação, porque a Bíblia diz que vai haver um arrebatamento. Que Jesus vem buscar o seu povo, os seus filhos. E a palavra diz assim, no versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Essas são as palavras de Paulo para aquela cidade de Tessalônica, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. É que Paulo estava cheio do Espírito Santo, falando para aquele povo. Ele estava surpreso pela fé daquele povo que aceitou o Evangelho e pelo trabalho que eles estavam fazendo na obra do Senhor. E ele ainda diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ele estava dizendo que ele já tinha sido eleito por Deus, por causa do arrependimento e a fé, crer no Evangelho. Então ele já disse
O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas quem não crê, está na perdição. Quem não crê no Evangelho, está a caminho da condenação. E ele continua dizendo, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, pelo Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Por amor, Paulo pregava o Evangelho. Não importava as perseguições, não importava o chicote que ele levava, não importava as pedradas que ele levava, mas o que ele importava é de levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. A preocupação do apóstolo Paulo era essa, porque ele obedeceu, depois de perseguir tantos cristãos, e obedeceu a palavra e por amor aos seus irmãos que ele pregava a verdade. E muitas das vezes a verdade ninguém gosta de ouvir. A verdade muitas das vezes são rejeitadas. E ele disse ainda, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, em Acaia, mas também em todos os lugares. Então Paulo levava a palavra em todos os lugares, para aqueles que crêem e se arrependessem, fossem salvos. E ele disse no Evangelho, no capítulo 2, versículo 3, ele disse assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. E o Evangelho não é para te agradar, o Evangelho é para te instruir, para você se consertar. Eu estou preocupado em agradar a ninguém, estou preocupado em agradar o meu Senhor, o meu Deus, meu Pai, de falar aquilo que Ele quer que eu fale, de falar aquilo que Ele me instruiu, para que a palavra entre no coração dos perdidos, para que a sua vida seja mudada e transformada para ser salvo. Porque a única meio de salvação é em Jesus Cristo, não há outro. Está na hora de você, está na hora de arrumar a sua vida, porque Jesus Cristo está voltando, vai pegar esse mundo de surpresa.
bom e suas maravilhas continuam. As maravilhas do Senhor Jesus continuam. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e reina para todo sempre. Jesus Cristo não está morto. Porque muitos creem que Jesus Cristo morreu e está morto, pregado numa cruz. Quem te ensinou isso está mentira. É mentiroso. Jesus Cristo não está mais em cruz. Jesus Cristo vive e reina. E Ele quer salvar. Jesus já tem os seus escolhidos. Mas Ele quer salvar aqueles que ainda se arrependem e voltam para Ele. E o preço Ele já pagou. Foi com seu sangue derramado na cruz. Esse foi o preço que Jesus pagou. Ou você acha que foi pouco? Você acha que a morte de Jesus Cristo naquela cruz, onde seu sangue foi derramado, foi pouco? Foi um preço que não tem dinheiro que compra. Não sobrou uma gota de sangue no corpo de Jesus Cristo. O seu sangue derramou tudo. Tanto é que o soldado, com a espada, feriu o seu lado, o seu corpo. E a Bíblia fala que verteu água. E o povo, e esse mundo não dá crédito numa morte tão cruel. Simplesmente porque ele quer ver o bem de todos. Ele quer ver o bem da humanidade. Porque a palavra fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a vida eterna só vai ser alcançada se realmente você se arrepender e voltar para Jesus Cristo. Mas você pergunta para mim, como faço para voltar? O que eu fiz para afastado? Vivo afastado porque serve mais o diabo do que Deus. Fica fazendo as suas vontades da sua carne. É dessa maneira que muitas das vezes é a resposta. Como eu estou afastado de Deus? Não adianta você falar que serve a Deus hoje e à noite você está na prostituição, na bebedeira. Lê essa escritura que você vai ver os mandamentos de Deus para que realmente a gente seja salvo. E adianta gozar dessa vida nesse mundo e perder a salvação? Que adianta? Não adianta nada. Que após a morte, depois do juízo de Deus, que nós vamos realmente saber. Mas os salvos que servem Jesus Cristo já sabem da sua salvação. Se você não acredita, não sabe da sua salvação, é porque você ainda está vivendo uma vida do mundão. E a Bíblia fala que a imundícia não entra no céu. O imundo não entra no céu. Não entra. Leia a Escritura. Medite na palavra. Porque a palavra de Deus fala que nesse mundo o povo vai ter fome e sede. Vai chegar um dia que o povo vai ter fome e sede. Mas não é fome de comida, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus.
E você está tendo a oportunidade de ouvir e começar a mudar a sua vida. Porque a Bíblia em Apocalipse, o livro das revelações, onde o apóstolo João, por revelação do Espírito Santo, escreveu, e não é mentira, o que está escrito vai acontecer, não tem como fugir. Em Apocalipse 20, capítulo 20, verso 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de enxofre. Por isso eu tenho que dizer para você, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. E para o teu nome estar escrito no livro da vida, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que abandonar esse mundo pecaminoso, cheio de imundícia, onde o diabo faz a cabeça e leva só para o pecado. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o caminho. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Não se preocupa com o teu nome que tem que estar escrito. Teu nome não é para estar escrito no final da vida no banco, uma conta recheada, ou em qualquer lugar. Tem que estar escrito no livro da vida, que lá tem um livro, onde as obras estão todas escritas. A que você está fazendo, está tudo escrito e você vai pagar por teus erros. As tuas obras que você faz estão todas escritas. E a Bíblia, ela vai nos dizer em Apocalipse 21, 8. A Bíblia diz assim: mas os tímidos, os incrédulos e aos abominados, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras e a todos que são mentirosos, a sua parte será lançada, será no lago de fogo que arde como enxofre, o que é a segunda morte. O homem vai morrer só uma vez, mas após a morte, ele vai passar por julgamento. E os salvos vão morar com Deus. E os condenados, a Bíblia fala que é a segunda morte, aonde vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Os tímidos, quem são os tímidos? São os covardes. Os covardes que ouvem e não obedecem. Os incrédulos que não creem na palavra. Os incrédulos que não creem nas escrituras e zombam da palavra de Deus. Esses são os incrédulos, os zombadores da palavra. Os abomináveis, os mentirosos, o que tem de mentiroso
Está cheio de mentiroso. A Bíblia diz que os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Os idólatras, você tem que adorar somente a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. Somente a Jesus Cristo, somente a Jesus, o único que derramou seu sangue. Quem não derramou sangue para você, não tem como te dar salvação. Quem não derramou sangue por você, não tem como te dar salvação. Glória a Deus. Quem não derramou sangue por você, não tem como te dar salvação. Não fique entregando a tua vida para quem não pode fazer nada por você. Para de viver no engano e na mentira. Porque Jesus Cristo está à porta, Jesus Cristo está voltando. E os zombadores da palavra de Deus vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigia. Vigia. Vigia a tua atitude, a tua prática mundana. Mas considerei isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Jesus Cristo vai vir de surpresa e vai pegar esse mundo despercebido. Esse mundo que não obedece, que desrespeita a palavra de Deus. Os zombadores vão pagar um preço muito caro. Por isso estáis vós apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Jesus Cristo está voltando. É a palavra do Senhor Jesus. É a palavra de Deus. A palavra do Todo-Poderoso. Que é digno, fiel, de honra, glória e louvor. E para ele seja a honra, glória, majestade. Que você possa ter mais oportunidade. Se você prestou atenção no Evangelho de Jesus Cristo, se você realmente obedecer a palavra de Deus, como está escrito, você será salvo. Mas se você não obedeceu a palavra, e você zombou da palavra, não deu crédito, a Bíblia diz que você vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser queimado o resto da tua vida. Arrependa quando o tempo. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos, porque
Sem arrependimento não há salvação. A Bíblia diz, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar. Se nós nos arrepender e confessar os nossos pecados e se arrepender, Ele é fiel para nos purificar de toda injustiça. Mas para isso, para aqueles que se arrependem, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O Espírito Santo de Deus ainda está nesse mundo. O Espírito Santo ainda está aqui. Mas quando Jesus levar a sua igreja, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E esse mundo só vai ficar na tribulação, na perseguição. Esse vai ser o futuro desse mundo. E no fim vai ser tudo destruído. Se você está construindo a sua morada aqui, você pode ter certeza que você está no engano. Aqui é só um tempo. É só um tempo que vai passar aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente no nome de Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos tem que ser no nome de Jesus Cristo. Só no nome do Senhor. Tudo no nome de Jesus Cristo. E se meu povo se humilhar, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Jesus falando, é o próprio Deus falando, através de sua mensagem, está em Crônicas 7,14. Arrependa dos seus pecados, volte para Jesus enquanto é tempo, volte para o Senhor, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Está em Isaías 53:4. Mas através do sofrimento, através do seu sangue derramado, através da sua morte de cruz, que nós conseguimos a salvação. Somente através da morte de Jesus Cristo. Somente um que morreu. Um que morreu. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Ninguém mais morreu e ressuscitou. Foi somente Jesus Cristo. Leia as Escrituras que você vai ficar sabendo. Não adianta você ficar ouvindo por boca de homens mentirosos e enganosos que te enganam. Leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Ela que vai te orientar o caminho da salvação. Ou você conhece a salvação e vive na verdade para ser salvo, ou se não a condenação
Não tem como escapar. E a Bíblia vai nos dizer: no Evangelho de Marcos, como eu já disse aqui, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E em João 3, 19, 21 vai dizer: e a condenação é essa. Está nas Escrituras. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o problema do ser humano. Ama mais as trevas do que a luz. Ama mais as coisas desse mundo do que as verdades de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala: muitos são chamados e poucos escolhidos, porque o mundo gosta das trevas. O mundo quer viver nas trevas, mas Jesus Cristo é a luz, que muitos rejeitam, estão rejeitando. A luz que é Jesus Cristo estão rejeitando, mas preferem as trevas, que levam para o inferno, para a condenação. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram. E continua rejeitando nesses últimos dias. Está rejeitando a luz, mas vai viver na labareda de fogo por resto da sua vida, queimando. Eternamente queimando. Rejeitar a luz. Quem rejeita a luz, rejeita a sua salvação. Quem rejeita a luz, está indo para a perdição. O Evangelho de João 5,39 diz: examinai a Escritura, porque cuidei ter nela vida eterna. E é ela que testifica de mim. A Bíblia. A Bíblia. Que testifica das verdades de Jesus Cristo. Examina as Escrituras e viva de acordo com o que a Bíblia manda. Essa é a única solução para você encontrar o caminho da luz, que é Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar e abrir os teus olhos, abrir a tua mente e deixar o Espírito Santo. Porque se você não permitir o Espírito Santo entrar dentro de você, nada vai fazer diferença na tua vida. Tudo que você ouviu não vai servir de nada. Se você continuar da mesma forma, mudanças não vão acontecer. Só vai ter mudança se você permitir o Espírito Santo habitar dentro de você e fazer mudança. Ser transformado pela palavra, pelo poder de Deus. Ou senão você vai continuar do mesmo jeito. Há dois caminhos, céu ou inferno. Escolha hoje, porque Jesus Cristo está às portas. Ele é fiel para judeus e para gentios. Este é Jesus.
tá terminando? Tô. Terminando? Sim. Eu vou pedir pra dar uma baixadinha. Tá. Tá atrapalhando lá.